Pessoal, bom dia, meus amigos, meus queridos. Hoje, meditação Maravilhoso Deus, do dia 7 de fevereiro de 2023, terça-feira, vem com o título A Obra Propiciatória de Cristo. Caso você não tenha assistido a meditação de ontem, eu peço que você, se você estiver no YouTube, vai aparecer aqui para cima para você um card para encaminhar para você lá. Assista aquela lá primeiro e depois volte a assistir essa. As duas estão muito próximas uma da outra. Seria importante você entender os dois conceitos aí, tá bom? O texto está lá em 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Mas se alguém pecar, temos Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. O Novo Testamento ele declara que Cristo ele é a propiciação pelos nossos pecados, né? Porém, teve havido grande discussão sobre o que isso significa. E há quatro elementos essenciais, né, que leva à definição do que seria propiciação. O primeiro é uma pessoa ofendida que necessita ser pacificada. O segundo, uma pessoa culpada de ofensa. Terceiro, uma pessoa para ser afastada. Quarto, um sacrifício ou algum outro meio para fazer expiação pela ofensa, né? Na literatura grega, propiciar significa acalmar uma pessoa que foi ofendida, né? Ali, então, ou seja, acalmar uma divindade que foi ofendida, a ira daquela divindade. No Antigo Testamento você tem algo semelhante ou próximo disso. Você vê Jacó, por exemplo, buscando acalmar Esaú com presentes. Depois de 20 anos ali que ele havia traído a confiança do irmão, tomando sua primogenitura, né? E mentido para o pai também. Então, 20 anos depois, no encontro deles, você vê Jacó enviando presente na frente, servos e tudo mais, né? No livro de Provérbios também, você vê um sábio que consegue apaziguar o furor do rei, lá em Provérbios 16, 14, tá? Embora o nosso Deus ele seja diferente dos deuses pagãos, a ideia de apaziguar sua ira por meio de ofertas pode ser encontrada nas Escrituras. Então, olha que interessante, né? Nos rituais do Antigo Testamento, o sangue era interposto entre Deus e o pecador, de modo a afastar a ira divina. Você vê em 2 Samuel 24, 2 Crônicas 29, né? E muitos teólogos entendem propiciação como equivalente à expiação, mas os conceitos não são idênticos, o autor coloca aqui, né? Propiciar significa aplacar a ira, enquanto expiar é corrigir erros. Tá vendo a questão? Então, a expiação, ela tem um conceito um pouquinho diferente de propiciação, tá? Propiciação é uma palavra pessoal, propicia-se uma pessoa. Expiação é uma palavra impessoal, expia-se o pecado ou crime, tá vendo? Então, aí você percebe uma pequena diferença também entre conceitos aqui, tá? A propiciação se preocupa com a ira de Deus e não apenas com o pecado humano. Então, assim, ela é provisão da graça, pela qual nós podemos ser libertos dessa ira, de maneira que Deus se torne legalmente favorável a nós. Em vista disso, a morte de Cristo foi um sacrifício expiatório, mediante o qual nossa ofensa foi afastada, e uma propiciação, pela qual Deus foi apaziguado. Podemos, portanto, ser reconciliados com Ele. Então, é assim, na diferença entre deuses pagãos e o Deus da Bíblia aqui, o Deus que a palavra de Deus apresenta, coloca aqui que a oferta, lá na adoração pagã, nos povos antigos principalmente, ela partia sempre do pecador. Aqui a oferta, né, o filho, ele toma o próprio lugar daquele realmente que era culpado. Então, quando Deus olha, ele não olha a nossa injustiça, a nossa impureza. Quando Deus olha para nós, ele olha a justiça de Cristo. Quando a gente permite Cristo tomar o nosso lugar. Tá vendo? E a partir do momento que Cristo toma o nosso lugar como oferta, essa ira de Deus, que seria a justiça dele, é apaziguada. Né? Então tem essa diferença aí entre o tipo de adoração e outra, tá? Que você e eu possamos acreditar nessa obra mediadora de Cristo, né, expiatória e propiciatória também. E ao Ele tomar nosso lugar, que a gente desfrute de uma vida feliz. Vamos orar? Querido e grandioso Deus, por favor, Senhor, permita que Jesus tome nosso lugar. Possamos acreditar na justiça dele e ele faça justiça por nós também. Nos ajuda e nos dê força nos momentos de dificuldades dessa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe seu dia e até o próximo encontro.